Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a todos aí, nessa noite de sexta-feira pós-feriado, noite que nos fez o Senhor. E a gente vai então dar seguimento ao nosso assunto sobre igreja, a natureza da igreja e as verdades que se abrigam nessa natureza. Às vezes, ao longo de séculos diferentes, a igreja precisa dominar certos assuntos para dar uma resposta adequada, uma resposta que realmente satisfaça o anseio de quem faz a pergunta. A igreja, de tempos em tempos, é desafiada, então, a dominar algum assunto sobre a sua própria natureza. Para poder exemplificar isso, para você poder entender, nos primeiros 3 séculos da era cristã, a igreja precisou conhecer, debater e chegar a uma conclusão satisfatória sobre a natureza de Cristo. Da onde vem o dogma inconfundível, inquestionável, infalível sobre a natureza de Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E porque Jesus é 100% uma coisa e 100% outra, ele se capacita para ser o nosso perfeito Salvador. Mas a igreja ficou séculos debatendo essa questão. As perguntas eram perturbadoras. E agora, nesse presente século, no atual século, diante dos desafios do conhecimento, dos desafios da comunicação cada vez mais rápida, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, nesse presente século que nós estamos vivendo, nunca a igreja precisou tanto ser capaz de dar uma resposta sobre a natureza da igreja. Nós somos chamados nesse presente tempo, todos nós, de maneira multidenominacional, nós somos chamados a dar uma resposta sobre a natureza da igreja, seu papel, sua missão, sua natureza, seu propósito, E porque nós não conseguimos fazer isso de maneira adequada, dentro da própria igreja há muita confusão sobre a missão da igreja, o propósito da igreja, o alcance da igreja, a influência da igreja. Bom, eu acho que eu já me fiz entender nessa breve e rápida introdução. Como eu falei no primeiro vídeo, a igreja ela abriga em si mesma 2 naturezas, 2 ambientes, aonde os crentes salvos em Cristo Jesus trafegam, se movimentam nessas 2 naturezas. E seria tão bom se nós entendêssemos isso perfeitamente. Haveria muito menos confusão no nosso meio, muito menos problema. Haveria muito mais compreensão, muito mais sentimento de comunidade, koinonia. Haveria muito mais responsabilidade. Mas vamos lá, o escritor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, Hebreus capítulo 13, versículo 16, ele vai dizer assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque dos tais sacrifícios Deus se agrada. Queridos, como eu deixei claro no primeiro vídeo, um aspecto da natureza da igreja, ele é espiritual, ele é invisível, ele é místico, ele é intelectual. Mas uma parte da igreja, a outra parte da igreja,
Porque basicamente a igreja tem duas naturezas, mais do que isso já é invenção de ideia. Na outra parte da igreja, na parte tangível, na parte visível, na parte empírica, tá aquela coisa que todo mundo pode ver, todo mundo pode sentir, todo mundo pode tocar. A igreja ela tem uma natureza tangível, né? Que é aquilo que é material, porque a igreja precisa tocar nas pessoas. Existe uma verdade escatológica nisso, mas eu não vou entrar nesse assunto. Do porquê também o corpo tem que participar da ressurreição, né? Por que quando os crentes morrerem, quando Jesus tocar a trombeta, por que o corpo tem que ressuscitar? Bom, porque uma parte de nós tem que tocar o outro, uma parte de nós tem que fazer parte da vida do outro. Tem que haver a coisa corporal, material, tangível. E quando nós somos salvos em Jesus, quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, quando nós nascemos de novo, dependendo do nosso conjunto de personalidade, característica, temperamento, etc. e tal, uma parte de nós vai encontrar conforto em dessas duas bandas da igreja. Há pessoas dentro da igreja que elas são vocacionadas ao espiritual, ao imaterial, ao invisível, ao intelectual. São pessoas que são dedicadas às letras, à doutrina, à apologia. Mas há uma parte da igreja que ela está endereçada, né? Ela encontrou morada na parte tangível da igreja, na parte material da igreja. São aquelas pessoas que sentem Cristo Jesus, que vivem Cristo Jesus, na coisa bem material, na coisa humana, na coisa assistencial. O fato de eu me encontrar de um lado dessas duas verdades não me dá o direito de ignorar o outro lado. Não é porque eu fui chamado para as coisas intelectuais que eu não deva participar, não deva contribuir e não deva respeitar quem foi chamado para as coisas materiais. Não é porque eu fui chamado para a assistência social, não é porque eu fui chamado para cuidar dos pobres, para cuidar dos necessitados, para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos, que eu deva acreditar que a intelectualidade da igreja, que a doutrina da igreja é uma coisa de gente idiota. Quem está de um lado precisa respeitar e apoiar quem está do outro e assim por diante. Uma parte da igreja, e por isso Cristo separa pessoas para essa vocação. Uma parte da igreja tem que tocar no outro. Para isso há pessoas vocacionadas para a questão material da igreja, para a questão diaconal da igreja. E há uma parte da igreja que ela é vocacionada para cuidar das questões espirituais, das questões místicas, das questões transcendentes. E quando essas duas esferas elas estão em alinhamento, a igreja é perfeita diante da sociedade. A igreja, para ela ser um organismo perfeito na sociedade em que ela está, e quando eu falo assim, na sociedade em que ela está, eu estou falando no sentido limitacional. A igreja ela tem uma esfera de atuação. Seu bairro, seu distrito, sua cidade, seu estado, e por aí vai. Algumas, porque são muito organizadas, conseguem ter uma abrangência maior. Mas, bom, dependendo disso ou não, a igreja foi feita para tocar nas pessoas. E as pessoas precisam e devem ser tocadas de múltiplas maneiras. Por isso, há dentro da igreja as pessoas voltadas para o material e há pessoas dentro da igreja
voltadas para o intelectual, porque nem todas as pessoas que a igreja toca estão precisando receber alimento, estão precisando receber medicamento, estão precisando receber algum tipo de ajuda. Mas todas as pessoas a quem a igreja toca precisam receber iluminação. Precisam receber a mensagem do Evangelho. O Evangelho todo, para todos os homens, para o homem todo, diz o Pacto de Lausanne. A igreja avança na sua dupla natureza. E o firme fundamento, lembrando as palavras do apóstolo São Paulo para Timóteo, e o firme fundamento permanece tendo esse selo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os que são seus, a parte invisível da igreja, e todos aqueles que são seus se afastam, se apartam, tomam distância da iniquidade, a parte material, a identidade que se pode ver, a identidade que se pode tocar. Por isso, há dentro da igreja pessoas que se envolvem com a política de múltiplas maneiras. De múltiplas maneiras. A pessoa que é de uma banda, quando ela se envolve na política, ela quer um objetivo. As pessoas que se envolvem na outra banda, quando se envolvem com a política, querem outro objetivo. E é claro que não existe um modo único da igreja se envolver com a política, com a sociedade, com as questões que formam opinião. Tem pessoas que, dependendo de onde elas estejam, se elas estão na parte imaterial ou na parte material, se você fizer uma pergunta, você vai ter duas respostas. Porque cada um vai responder de acordo com a natureza para o qual foi chamado. Ele vai defender o seu segmento eclesiástico. Ele está dentro da igreja, mas ele tem uma visão de reino. E porque a visão de reino dele é diferente do irmão dele, não significa que a visão é errada. E como nós seríamos felizes se nós entendêssemos que Cristo alistou, que Cristo chamou, que Cristo convocou uma igreja para que as pessoas sejam aquilo que elas são. Nós não somos uma igreja, uma linha de produção industrial, nós não somos robozinhos iguais. A igreja, ela é uma coisa de artesão. Cristo faz cada vida com suas próprias mãos. Cristo edifica cada vida com suas próprias mãos. É o trabalho de um artesão, não o trabalho de um industrial. Cristo não se parece com Henry Ford, que montou uma linha de produção para baratear o custo do carro. Não. Cristo é um artista. E cada pessoa que chega na mão dele merece um cuidado especial. Ele toca com a sua própria mão em cada vida, respeitando a natureza daquela pessoa, daquele indivíduo, suas vocações naturais. A gente precisa levar isso em consideração nos nossos debates, nas nossas discussões. A igreja, ela, como eu falei, na sua parte invisível, a igreja na sua parte invisível abriga todo tipo de ideia, de ideologia, de doutrinas, de pensamentos, de apologias. Na parte invisível da igreja tem um gavetário, onde você vai encontrar inúmeras ideias. Mas na parte tangível, na parte material da igreja, você só vai encontrar gente que age, gente que acontece, gente que sai, gente que faz, gente que edifica.
Uma obra precisa do arquiteto, tão quanto precisa do mestre de obras. O arquiteto é aquele que vê a coisa antes de ela existir. E o mestre de obras é aquilo que faz existir aquilo que o arquiteto viu. Nem todos na igreja são arquitetos. Nem todos na igreja são mestres de obras. E quando a gente toca na outra vida, quando a gente fala com a outra vida, a gente precisa levar isso em consideração. Que as pessoas são diferentes. E que a natureza da igreja é dupla. A natureza da igreja não é única. Não é única. Atos capítulo 6. Os apóstolos falaram, olha, não é certo a gente deixar a doutrina, deixar a palavra, deixar as orações para fazer isso. Levantem, escolham pessoas que vão cuidar dessa área tão importante da igreja. Por isso, a diaconia é chamada de importante negócio, porque é a parte da igreja que toca no outro, tocar o outro. Ter relacionamento efetivo com o outro é o importante negócio que Cristo Jesus nos confiou. E por que tocar no outro? Como tocar no outro? De que maneira tocar no outro é tão importante? É que isso é chamado de um importante negócio. Nenhum outro ministério da Bíblia é chamado de importante negócio. Apenas a diaconia recebe essa honra de importante negócio. Porque a diaconia é a ponta dessa verdade. A coisa tangível, visível, pública, palpável, comunicável, que vai até o outro, que alcança o outro, que chega até o outro. Essa é a natureza da igreja. Como expressão máxima dessa verdade. Como expressão máxima dessa verdade, o escritor de Hebreus então lembra que assim que a igreja amadurece, assim que a igreja cresce, assim que a igreja se torna capaz, adulta, ela entende que é a sua missão tocar no outro. A parte imaterial da igreja, a parte invisível da igreja, quase toda ela pertence exclusivamente a si mesma, como a sua alma pertence a você. A sua alma é sua, ela pertence a você, Deus te deu. Mas a parte material toca no outro, é tocada pelos outros, dá propósito à vida dos outros, dá destino à vida dos outros. E assim como um ovo que não tem gema não é um ovo perfeito, assim um corpo que não tem alma também não é uma pessoa completa. Uma igreja que não respeita a sua própria essência invisível também não pode ser chamada uma igreja. Ela pode ser chamada uma associação, um grupo de gente, uma patota, uma galera. Mas igreja não. A igreja precisa respeitar a sua essência espiritual. E é de dentro dessa essência espiritual que vem as maiores críticas, que são os românticos, os ideólogos, os sonhadores, sabe? Aqueles que vivem da imaginação, que acham